Novo ano prestes a começar e toda a gente tem as suas resoluções na cabeça. E os empresários têm as suas dentro dos seus negócios. Neste episódio vou falar sobre aquelas que são as eternas resoluções de ano novo dos empresários. Olá, Business Lovers, o meu nome é Andrea Rocha, sou Business Coach, especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, Business Lovers, como estão? Como foi esse Natal? Engordaram uns quilinhos? E agora está aí o final de ano a chegar, mas pronto, nesta altura não é para pensar, não é? Só para o ano para pensar nisso nos quilos extra. Todos já estão aqui a pensar nos desejos para o ano novo, as 12 passas, champanhe, naquilo que vão querer resolver na sua vida, o que vai mudar no próximo ano. E uns falam em X vezes ao ginásio, não sei quantas vezes ao ginásio por semana. Outros falam que vão ler não sei quantos livros no próximo ano. Outros é que vão arriscar mais, que vão deixar de ter medo. Outros é que vão fazer determinado curso. E os empresários têm alguns desafios característicos dentro das suas empresas que levam por anos e anos muitas vezes. E eu espero que sejam resolvidos e ultrapassados neste próximo ano e com a ajuda deste episódio, não é? Para nos consciencializar. Eu acho que a maior parte das vezes nós sabemos aquilo que temos de fazer, não é? Aquela célebre frase de que nós damos um relógio a um consultor para nos dizer as horas, não é? Eu contra mim falo, mas é verdade. Muitas vezes nós até já temos uma possível solução para aquele problema, ou pelo menos alguma consciência de que ele existe. Depois pôr em prática a resolução do mesmo é que não é a mesma coisa. E então, eu hoje trago aqui sete coisinhas que sete resoluções que costumam ser aqui as eternas resoluções dos empresários e eu vou falar um bocadinho sobre elas. Assim, um episódio um pouco menos estruturado, aqui mais de conversa convosco, mas acho que não deixa de ser importante mais uma vez tocar aqui em algumas feridas. Então, vamos começar aqui o passo ou a resolução número 1, que eu acho que acontece muito, e que tem logo a ver com aquilo que nós não podemos vacilar. Uma das grandes coisas, ou melhor, as duas primeiras que eu vou falar aqui são coisas que nós não podemos vacilar mesmo. E a é dispensar ou despedir quem tem de ser despedido. É assim, meus amigos, não doa quem doer, é o que tiver de ser. Nós temos que pensar, e muitas vezes as pessoas dizem, mas eu vou despedir as pessoas, depois para onde é que elas vão? Então, meus amigos, têm duas opções. É que nós fôssemos num barco, leva 10 pessoas, ou nós tiramos fora aquela que está a carregar, mais o barco que vai levar a afundar, ou daqui por uns tempos, em vez de tirarmos uma, se calhar vamos ter que tirar 5, vamos ter que afundar um barco. Se calhar é melhor começar por tirar uma, não é? Até porque eu acredito que nós, ao fazermos isso, desde que da forma correta, nós estamos efetivamente a ser corretos com a outra pessoa, nós estamos a ajudar a outra pessoa do outro lado. Porque eu acho que ninguém quer estar num ambiente em que acha que as pessoas, de alguma forma, o olho de lado, que percebe que não está a ajudar, que não está a agregar, que não está a fazer aquilo que é esperado delas, e provavelmente é porque não foi a decisão mais correta colocar aquela pessoa naquele local, naquela posição, naquela empresa, o que seja. E que às vezes andamos ali a perdurar uma situação que era melhor para nós e para a pessoa, se efetivamente ela saísse ali e há de encontrar o seu caminho, não é? Além do mais, nós não podemos pensar sempre como as empresas fossem umas ONFs, não é? Como nós fôssemos organizações sem fins lucrativos, non-profit organizations, era isso que eu estava a dizer. Porque não são. E depois aquilo que acontece, quando nós temos alguém a prejudicar que os outros avancem, muitas coisas acontecem. E uma delas é o facto de podemos estar a prejudicar o futuro de todos os outros que estão na equipa, não é? Já para não falar do imediato em que, imaginem, eu tenho pessoas que se esforçam muito, não é? Que têm muitos resultados, que são colaboradores exímios, e depois tenho os medíocres, não é? Então, imaginem o que é
não é? O facto de ter alguém excepcional a conviver diariamente, a ter que lidar com as frustrações que é trabalhar com uma pessoa com muito baixa performance, não é? Isso vai fazer com que mais cedo ou mais tarde se ponha a andar, não é? E nós não queremos isso, certo? Nós queremos, no limite, o que acontece é que nós depois acabamos por ficar tudo com os fracos e mandar os melhores embora, não é? E é mesmo assim, não é ser crua aqui, cruel. Nós temos de ter essa noção que na nossa empresa, num determinado conjunto de pessoas, em tudo, nós vamos ter sempre os excepcionais, alguns medíocres, e a grande parte vai estar na média. Ou seja, a grande parte vai fazer aquele trabalho que foi para o qual foi contratado fazer, na qualidade que é esperada. E depois temos então as pontas, não é? Isto é explicado pela distribuição de Poisson, a distribuição normal. Jack Welch fala disto no livro dele e como avalia as pessoas. Já não sei qual dos livros é que ele fala, mas ele fala sobre isto, talvez no livro Winning, Vencer, que fala bastante sobre liderança. E liderança começa aqui, nós percebermos quem é importante estar no nosso negócio em cada momento, quem é que tem que abandonar e, como é óbvio, dar uma saída digna para a pessoa. Antes também não é despedir, ora, sem qualquer pessoa ter uma oportunidade de melhorar, porque muitas vezes os empresários andam sempre ali a moer naquilo, a esconder aquilo e não querem falar e não dão feedback à pessoa, e quando tal a pessoa já leva só um tiro a dizer já foste. Não pode ser. Nós temos que primeiro a pessoa tem que perceber o que é que está a falhar para que possa melhorar. Se isso não acontecer, 6 vezes, aí sim, uma ou 2 vezes, não dá, não é? Aí tem mesmo que seguir o seu caminho, talvez ela seja feliz ou mais feliz noutro sítio, que não é ali. Por isso, não há que ter medo em dispensar ou despedir quem tem que ser despedido, em tomar as decisões que têm que ser tomadas relativamente a recursos humanos. Quanto mais tarde, pior é, para ambos os lados. Já nem estou a falar só da questão financeira, não é? De indemnizações e tudo mais. Pior é para a pessoa, não é? Porque mais tempo ela se habituou àquela situação, aquilo pareceu normal, mais aquilo faz parte da rotina dela. Até para nós, para os colegas, aquilo cada vez mais faz parte da nossa rotina, convivermos com aquela pessoa. E chega um ponto que, quando depois é o inevitável, acaba por ser muito pior. Então, se cortarmos o mal pela raiz mais cedo, melhor, ok? A pessoa há de encontrar o sítio onde tem que estar, ou talvez não. Também às vezes há aqueles raros casos, mas sim, que eu acho que não dá em lado nenhum, não sei. Mas pronto, é de encontrar o seu equilíbrio de alguma forma. Mas é isso, nós temos que ser francos, sinceros, tratar bem as pessoas, mas não podemos estar continuamente a dar oportunidades a quem não merece, a quem não deve estar connosco, e simplesmente temos que olhar pelo navio todo, que é o nosso negócio, ok? Para que aquilo não afunde, nem tenhamos que deitar todos fora do barco. Tá. 2. Começar a estudar e ganhar controle financeiro sobre o seu negócio. Tal como eu disse, que os 2 primeiros eu acho que são efetivamente os dois mais importantes. Porque isto é outra das coisas que acontece frequentemente, estou sempre a bater aqui e mais uma vez eu digo isto, toda a gente fala sobre vendas, toda a gente fala sobre marketing, toda a gente fala sobre vender mais, mas se não existe controle financeiro, o facto de ter mais vendas até pode ser um destruidor das nossas empresas. Isto não acontece nenhuma nem 2 vezes, acontece muitas vezes. E ou se não sabemos canalizar para os propósitos certos, o que vai acontecer é que nós vamos acabar por destruir a riqueza que criamos. Então, estudar sobre finanças de empresas, até finanças pessoais, mas aqui estamos a falar no contexto de empresas, é extremamente importante. Eu já não sei quem é que dizia, não sei se era. Eu acho que era o Robert Kiyosaki, que diz: não tem a ver com o que tu ganhas, tem a ver com o que tu mantens contigo, não é? It's not about what you earn, it's about what you keep. Não tenho certa agora a expressão,
Mas o que aquilo quer dizer é, ok, nós começamos a nossa carreira, imaginemos, a ganhar 1000 euros, ok? E então o nosso padrão de vida, vamos pensar que quer dizer, fazemos umas poupanças de 20% e nós vamos ali ter um padrão de vida para 800 euros. Entretanto, nós passamos a ganhar 1500. Então depois nós vamos aumentar ali o nosso padrão de vida para 1300 ou até mais, às vezes até mais do que aquilo que nós, não é, o diferencial. Até que passamos a poupar menos, o que é super contraproducente. Mas isto acontece porque não temos literacia financeira, não temos objetivos de longo prazo, porque olhamos mais para egos, para o que se passa à nossa volta, estamos mais importamos-nos mais, não é? Com essas coisas, efetivamente, com o nosso objetivo de médio e longo prazo, com ter estabilidade, com ter uma paz financeira, que é extremamente importante para tomarmos melhores decisões, nomeadamente em alturas de crise como esta que estamos a passar, não é? Não vale a pena, minha gente, dizer que a culpa é do governo, que isto, que aquilo. Todos nós temos as mesmas condições, não é? E é com essas que nós temos que lidar. Então nós temos que nos pensar naquilo que nós podemos controlar e não é, com certeza, o ambiente socioeconómico que estamos a passar, o contexto económico, mas é como é que eu disso crio oportunidades, como é que eu disso ultrapasso, porque há quem as ultrapasse, certo? E então, hum, isto voltando aqui ao início, ter noção, primeiro, estudar sobre finanças. Finanças de empresas, extremamente importante. Nós andamos aqui, eu já disse isto também outra vez, andamos aqui a tentar jogar um jogo que nem sabemos para o quê. É a mesma coisa que nós andássemos aqui a jogar um jogo de futebol e não soubéssemos que o objetivo é marcar golos. E nem sabemos quantos golos é que marcamos e o que é que nos levou àqueles golos. Então, olhar para as finanças da empresa é extremamente importante. Extremamente importante. Eu não me canso de dizer isto. Depois, número 3. Isto também acontece muito. Investir em marketing de comunicação. Ou melhor, o que acontece é não investir em marketing de comunicação. Ou seja, o nosso negócio até já foi funcionando até agora, sem investir em marketing. Então, eu vejo até as vendas a cair, eu a ganhar, ou melhor, eu a perder cota de mercado, os outros a ganharem cota de mercado. Eu vejo que as coisas não estão bem, mas eu continuo a achar que é o passo-a-palavra que tem que existir, que eu não tenho que investir nestas coisas, eu não tenho que ter mais presença digital. Não, não. É isto que leva a afundar as empresas também. Ou melhor, isto vai começar a disputar outra coisa que é falta de vendas, que depois vai refletir nos resultados financeiros, certo? E sabemos cada vez mais que a forma como nós comunicamos com o nosso público-alvo mudou, não é? A nossa comunicação tem que ser mudada, os nossos canais de comunicação têm que ser mudados. Cada vez mais as mudanças ocorrem à velocidade da luz e por isso investir em marketing de comunicação é extremamente importante para nós chegarmos ao nosso público-alvo e até encontrarmos novos públicos, se for o caso. 4. Ter mais tempo para si e para a sua vida pessoal. Isto é outro dos grandes dilemas dos empresários, não é? Que trabalham 10, 12, 14 horas, sei lá, por dia, não têm férias há não sei quantos anos, não têm fim de semana há não sei quantos anos, ou agora não posso estar presente nisto porque isto, depois é isto, depois estou num evento, depois tenho que sair porque aconteceu qualquer coisa e é mais um fogo para ir apagar. Então, isto se gera e resolve com mais planeamento, ok? Então, ter mais tempo para si é primordial de resolver nas vossas empresas, empresários, nas vossas vidas, empresários. Uma vez que, se não andamos aqui nesta rodinha, não é, do hamster, e chegamos ao fim da nossa vida, o que é que vai ser aquilo que nós vamos contar da nossa vida? O que é que vai ser aquilo que era tão importante e eu não fiz, né?
E se calhar nem sequer temos noção disso. Ahm, o Brandon Burchard eu acho que é considerado o coach mais bem pago do mundo. E ele tem uma frase, na realidade são três interrogações, que é, eu acho que esta é a pergunta que nós vamos fazer, ele diz no final das nossas vidas, e agora, não é? Para que não cheguemos ao final das nossas vidas e levamos aqui com o abanão de que efetivamente o mais importante não foi feito. Então, o Brandon Burchard diz muitas vezes, did I live, did I love, did I matter? Ou seja, eu vivi, eu amei, eu fui significante, por assim dizer, né? Eu entendo isto que tive uma vida significante, alguma presença, não é? Eu vivi além de existir, é assim que eu entendo isto. E isso realmente vai ser mais importante. Então, se nós vemos os anos passar, as pessoas veem os filhos crescer e não tiveram. É uma coisa que eu digo muitas vezes, para o mal e para o bem, porque sabemos que quando se tem crianças pequeninas, bebés, que é o meu caso, que é muito trabalhoso. Mas uma coisa é certa, o meu filho nunca mais vai voltar a ter 21 meses, ok? Nunca mais vai voltar a ter os 8 meses que já teve, os 10 meses, o que seja. E são coisas que, se nós não aproveitarmos agora, nunca mais vai acontecer. Um dia têm 20 anos e a realidade é completamente diferente. Há pouco também vi um vídeo de alguém a dizer que a forma como nós percebemos que educamos bem um filho é perceber se eles vão estar connosco quando já forem adultos, ok? Se eles vão querer estar connosco quando já forem adolescentes e passar tempo connosco. E isso é um trabalho que eu acredito que seja contínuo, não é? E até o reflexo do que eles se tornam. Acredito que seja aquilo que nós fazemos agora, no dia a dia, aquilo que nós nos mostramos que é importante. E muitos até se devem estar a questionar porque efetivamente eu deixo muito tempo que não estou com o meu filho. Muitos fins de semana que eu estou fora em trabalho ou durante a semana. Muitas vezes que não sou eu que eu vou acordar ou não sou a pessoa que está ao pé dele quando ele acorda. Muitas noites que não sou eu que o deito. Mas isso não é a regra, não é? E nós temos que entender que às vezes também nós temos perceber onde é que nós temos que colocar o nosso esforço, onde é que tem que ser a prioridade em cada momento. E há coisas que só acontecem uma vez e que tem que ser sempre feito assim. Mas 90 e muitos por cento das vezes eu estou com o filho quando o deito, quando ele acorda, e passei e passo e vivo todas as fases dele. Então, seja para isso, seja por estar com os amigos, com o namorado, com quem for importante para nós, acho extremamente importante que nós coloquemos aqui. Se ainda não a conseguimos arranjar de outra forma, a minha principal sugestão é: peguem na vossa agenda, vejam a vossa semana e agora, no meio de tudo que vocês colocam blocos de tempo, tá? Arranjem um para estar com essas pessoas, ok? Os dinamarqueses, nós já sabemos que são considerados muitas vezes o povo mais feliz do mundo. E há estudos que demonstram que isto que tem a ver com muita coisa, mas que uma das coisas muito importantes e o que diferencia, por exemplo, a felicidade dos dinamarqueses para, por exemplo, os ingleses, é o tempo que passam com outras pessoas. Estar com outras pessoas que nos faz mais felizes, não é? E nós até tivemos aí muitos casos que vimos, não é? De depressão, de problemas psicológicos, durante e pós-Covid, não é? Alguns, se calhar, só foram levantados depois destes lockdowns todos e tudo mais, que foi efetivamente esta falta de interação humana, certo? Relações que se perdem. E hoje em dia até temos isto muito do trabalho remoto, não é? Mas embora eu acho que faça muito sentido e que ajude muito em determinadas coisas, nós não nos podemos esquecer que somos seres humanos, que acima de tudo nós vamos confiar nas outras pessoas e vamos trabalhar com outras pessoas e dependemos de outras pessoas. Então um dos meus hábitos é que
Se me disserem assim, Andrei, tu vais ao escritório, eu normalmente vou 1 ou 2 vezes por semana, e eu estou a 70 km para cada lado, não é? Se fizermos no total de quilómetros, são 140 km de minha casa ao escritório. Tu vais essas vezes ao escritório, e não podias fazer isso de casa. Claro que podia. Quem é que não pode, não é? Se há empresas que trabalham 100% remoto. Agora, eu acho que é extremamente importante esse contacto pessoal, social, que é estar com a minha equipa, que gera conexão, mais do que estar para um ecrã. Então, ir ao escritório, se assim produzem menos, provavelmente sim, claro. Só em deslocações eu perco muito tempo, não é? E ainda que eu aproveite de outra forma, sei lá, o almoço demora mais, ainda há pouco tempo eu falava disto. Nós vamos almoçar, acabo por ter mais tempo. Eu, quando estou em casa, eu almoço em 10 minutos, já estou a trabalhar outra vez, não é? Mas é importante nós conectarmos com quem é importante para nós, com quem faz parte dos nossos projetos. E então eu não abdico disso. Nem quando eu não estou, porque acho que se eu não estou por algum motivo, se eu não posso estar, que a minha equipa também deve estar. Porque a filosofia é essa, não é por eu estar, é porque temos que ter noção que isso é importante para nós, para a nossa evolução como equipa, para a nossa evolução dos objetivos, que nós tenhamos mais tempo juntos. E agora, 5. Resolução número 5, criar presença digital. Hoje em dia fala-se muito disso, acho que às vezes também lá está, só se fala disso, presença digital, website. Então, depois há aquelas pessoas que são os chamados velhos de Restelo, que continuam sem website, sem redes sociais. Isso não funciona no meu negócio. Ou, eu já fiz, mas isso não teve resultado. E o já fiz é uma tentativa, 2 tentativas, ou é pouco tempo, ou simplesmente criou uma página, me deu para lá meia dúzia de coisas e nunca mais olhou para aquilo. E então realmente não criou presença digital, não é? E isto nós sabemos, não é? Quem em Portugal, já estou a falar em Portugal, já nem estou a falar para fora, quem em Portugal não utiliza a internet, não é? Eu diria que grande parte da minha audiência, não é? Que me está a ouvir agora, quando precisar de um artigo, a primeira coisa que vai fazer não é perguntar ao companheiro da secretária de trabalho, ainda que isso possa acontecer. A pessoa vai procurar na internet e depois, se calhar, até valida com os outros. Já mandaste vir deste site. Então, ter presença digital é importante para todos. E não venham dizer, porque o meu negócio é de influências, como eu vi há pouco tempo. Porque o meu negócio é de lobbies. Está bem, está tudo bem, mas tu para entrar nesses lobbies são pessoas, para entrar nessas influências são pessoas. E essas pessoas estão na internet, quer queiras, quer não. Não me digam que não, porque hoje em dia eu vejo, e às vezes isto até. Eu sou muito digital, mas a outro ponto, às vezes também isto incomoda-me o facto das pessoas viverem agarradas à internet, um telemóvel, um computador, e muitas vezes eu olho na rua, as pessoas simplesmente estão a passar a passadeira e nem sequer estão a olhar para o que estão a fazer, não é? Nem para o perigo, para o risco. Estão simplesmente conectadas a um telefone. Então, eu vejo isto 9 em cada 10. E normalmente o 1 em 10 que não está a olhar para o telefone, agarrado à internet seguramente, não é? Seja de alguma forma, seja para comunicar, seja para ver alguma coisa, é uma senhora velhinha, não é? Um senhor velhinho. Que provavelmente não tem os interesses efetivamente do nosso produto. Ou seja, 90% não será relevante para nós estarmos na internet. Isto se não mais, não é? Porque estamos a falar aqui estou a falar de uma amostra muito pequena. Mas isto acontece, a gente vai ao hospital, as pessoas estão lá e espera o que é que estão a fazer? Estão no telemóvel, não é? Os miúdos, hoje, o meu filho tem menos de 2 anos. Ele sabe fazer swipe up e mexer no telemóvel como não digo como um adulto, mas já consegue entender o mecanismo, como é que as coisas funcionam, como é que ele mexe para obter determinada coisa no telemóvel, que dá para mudar o ângulo. Então, nós somos e vamos cada vez mais ser digitais. Então, por que não ter o nosso negócio no digital? Efetivamente, eu acho que isto é também importante para quem ainda não o fez ou para quem o faz aprimorar e fazer melhor, porque há sempre forma de fazer melhor e esta área está sempre, sempre, sempre a mudar. 6. Delegar mais. Aqui o delegar mais também está relacionado com o 4, ter mais tempo para si, para a sua venda pessoal.
Quanto mais nós delegamos, mais tempo nós acabamos por ter. E eu vou confessar aqui uma coisa: às vezes é mais fácil falar do que fazer. E às vezes gostava de delegar, não é no sentido de delegar, de passar a responsabilidade da pessoa e ter medo que faça mal, que as coisas não aconteçam. Era porque eu consigo fazer isto sozinha, não é? Eu faço mais uma hora, eu faço isto, isto é só de vez em quando eu faço isto. E cada vez mais eu não faço nada que a outra pessoa possa fazer por mim. E muitas vezes penso, mas vou ter que ter mais uma pessoa. E cada vez mais eu tento me liberar desse pensamento e ter mais uma pessoa, ter mais as que for preciso. E às vezes antecipar isso. Ainda ontem tomei essa decisão. Uma coisa que eu estava para um aspecto um ano e disse: não, isto não pode ser. Não podemos continuar assim, temos de ter mais uma pessoa para isto. E delegar mais vai-nos trazer, claro, se for bem feito, com as pessoas certas, vai-nos trazer mais resultado, vai-nos trazer mais paz para a nossa vida pessoal e mais tempo. E às vezes isto é por obrigação. Quando o meu filho nasceu, eu não tinha noção da exigência que isso ia ser, não é? E acabei por quase dar em louca, não é? Porque eu queria fazer e tinha tarefas para fazer, porque eu não passei nada para outra pessoa. Ia fazer tudo o que eu fazia no trabalho antes, que eu trabalhava 10 ou 12 horas por dia, mais 3 cursos que eu estava a fazer e ainda ter um recém-nascido a full-time comigo, não é? Então, digamos que isto era simplesmente, não é, insano para mim, e alguém que não tinha isto planeado na vida, que não fazia ideia como é que ia ser. Então foi o delegar por obrigação, porque chegou a uns pontos, ok, eu neste momento também, depois ok, vamos parar e pensar, resolver um problema de cada vez, perceber que eu tenho que delegar isto, não é? Não deleguei naquele momento, porque senti que também tinha que encontrar a pessoa certa, que isto era um processo que levava tempo, que tinha que ter confiança para muita coisa que eu passei daquilo que eu fazia. E muitas vezes nós pensamos, e eu pensava assim, mas vou ter alguém que vai mexer na nossa conta bancária e que vai fazer isto, vai fazer aquilo, e depois as faturas não saem certo. Mas o custo para tudo, de sermos nós a fazer tudo, é muito maior. Não é por delegar que nós deixamos de verificar, de monitorizar, mas isso vai nos tirar muito menos tempo, não é? E à partida, se tudo for feito da forma certa, há grandes chances de sucesso, não é? Há grandes chances até da pessoa fazer melhor que nós. E nós muitas vezes achamos o contrário. Então, delegar mais é muito importante para os empresários. Só é delegando que nós encontramos alavancagem nas nossas empresas. Só assim é que ela cresce. Porque se está sempre dependendo de nós vamos estagnar e ficar sempre no mesmo sítio ou até morrer. Porque o que não cresce, morre. Tenham noção disso. 7. Ter um mentor. E com este eu fecho. Lá está, e vou aqui dar aqui as machadadas todas para mim. Isto é das coisas que eu mais negligenciei durante muito tempo. Ou pelo menos ter um mentor em que eu pago para ter um mentor, eu pago para ser seguido. E não quer dizer que a pessoa saiba mais do que eu, ou que saiba mais do meu negócio, mas se calhar às vezes está a ver por uma perspectiva diferente que eu não vejo. Às vezes é uma simples sugestão, às vezes é um empurrão. Então ter um mentor é extremamente importante. E eu vi isto porque lá está. Se vocês repararem, eu vejo muitas coisas por analogia. E eu olho sempre para os melhores. Eu costumo dizer, se eu quisesse aprender a jogar futebol, eu provavelmente iria olhar para o Cristiano Ronaldo, não é? De certeza que se eu fizer o que ele faz, eu estou muito mais próximo do sucesso do que um jogador que joga na segunda ou terceira liga, né? Então, nós termos um mentor, eu vi que faz parte do seu sucesso. Ainda que algumas às vezes não o divulguem, é importante, por todas as razões, ter um mentor. Então, foi algo que eu comecei a investir e a ter que tenho que ter um mentor para me ajudar, para me abrir os olhos, para me dar uma outra perspectiva das coisas. Até um grupo, não é? Que passe pelo mesmo que eu passo. Acho que isso é muito importante para nos ajudar a chegar além.
E muitas vezes é isso que diferencia empresários que, apesar dos fracassos, continuam a lutar e eventualmente chegarão ao sucesso, ao objetivo que determinaram, não é? Uma vez que o sucesso é variável, porque estavam ali rodeados de pessoas que os encorajaram, que não deixaram cair naquele dia que estavam menos bem. E por isso acho que ter um mentor é também uma resolução importante para os empresários no próximo ano, 2023. Bom, e assim chegamos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que vos tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio. Não se esqueçam, coloquem lá as estrelinhas. Eu já pedi isto no episódio anterior. Please, please. Está agora a acabar. Vocês vão lá e põem as 5 estrelinhas. Entretanto, até ao próximo episódio, vejam as novidades nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e TikTok. Os links estão disponíveis na descrição do episódio. Aguardo as vossas mensagens e comentários por lá. Preparo aqui também sugestões para o podcast. Há uns tempos eu abri aí uma caixinha de perguntas no meu Instagram a pedir sugestões e tenho aí sugestões muito, muito, muito boas que eu vou colocar aqui para os podcasts do próximo ano. Não pensei que eu peço as coisas só porque sim, só para ter engagement. Não, tudo que eu faço tem um propósito, tem um fim em mente. E então é isso. Olhem, fiquem bem, passem uma boa passagem de ano, vemo-nos aqui para o ano e stay tuned e um feliz ano novo, sejam felizes. Beijinhos!